Boa noite a todos. O programa Igreja.com, nesta noite de quinta-feira, dia 7 de novembro, quer tratar de um assunto que é de interesse de todos nós, porque todos nós somos pecadores. E Jesus veio para converter os pecadores, para conviver com os pecadores. E nós temos o Padre Rogério, aqui pároco da Paróquia São Benedito, Estigmatino, que vai também comentar conosco esse evangelho desta noite, que Jesus convive com os pecadores e revolta aquelas pessoas que acham que são justas. Boa noite, Padre Rogério. Boa noite, Lombardi, boa noite aos amigos aí da Igreja.com. Muita alegria, estamos de volta aqui nesse momento. Poder falar um pouquinho da importância aí da teologia, da igreja, da caminhada. Mas, de modo especial, nosso tema hoje é conversão. Quando nós falamos em conversão, aí nós vemos a atitude de Jesus sempre voltada para os pecadores. A importância da conversão sempre tem dois momentos importantes. O primeiro momento é aquilo que bate no coração da pessoa, e o outro momento é aquilo que nós vemos como prática, ou seja, no primeiro momento acontece a conversão dentro da pessoa. O momento em que a pessoa entra em contato com o Senhor, ele vai dizer não ao pecado, vai dizer não àquilo que não agrada a ele, a sua vida. E depois, o segundo momento, nós vamos dizer e vamos ver o quê? As atitudes e mudanças que geraram aquela conversão na vida da pessoa. Então, muitas vezes, nós vamos ver o quê? Nós vamos dizer, aquela pessoa mudou, aquela pessoa se transformou, aquela pessoa se converteu. Mas o que é conversão? Conversão significa sair de uma estrada que nos leva ao encontro do pecado, que nos leva ao encontro da morte, seja uma vida sem Deus, e retomar, mudar essa rota, mudar esse caminho e ir em direção ao caminho da vida. Mas o primeiro passo é dizer não ao pecado e ir ao encontro de Deus, como nós temos na parábola do filho pródigo. Reconhecer o pecado, reconhecer que aquele pecado me leva, me afasta, me joga para longe de Deus. Segundo momento, vou voltar para a casa do meu pai e vou viver uma vida nova. Aí sucede-se o quê? Os atos externos de quem foi convertido. A gente vê na sinalização de trânsito conversão à direita, conversão à esquerda. Até o retorno, aquela placa, também é uma conversão, né? Exatamente. É mudar de direção, né? Isso. A própria vida. Isso. Tem esse sentido. Tem. Então é muito forte quando Jesus diz ao pecador, ou à mulher que lhe cura, ao cego, a tua fé te salvou, ou seja, a tua vontade de ser melhor, a tua vontade de voltar ao caminho da vida, voltar ao caminho da esperança, significa que você aderiu a uma conversão. Eu vi que essa estrada estava me levando a outra direção que não era a direção que me leva a Deus. Então, nesse sentido, Jesus, em todos os momentos, diz: convertei-vos. Conversão sempre é um passo, uma decisão, uma tomada muito séria do pecador que quer encontrar vida, retomando ou abandonando o caminho antigo, pegando uma rota ou retornando, fazendo de novo esta adesão à vida e, como falei antes, nós vamos perceber claramente os sinais externos de quem se converteu. Mas talvez, Padre Rogério, fácil não seja, porque é como, por exemplo, sair de um vício que a pessoa já está acostumada, habituada, e mudar de vida, ela vai ter um pouco de dificuldade e precisa coragem. Exatamente. Então, o primeiro passo é uma decisão séria. Eu quero sair dessa vida, eu quero sair desse caminho que não me leva à felicidade com Deus. Então, essa é uma decisão muito importante. Segundo ponto, coragem para colocar em prática a decisão, como fez o filho pródigo. Vou me levantar, vou à casa do meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então é preciso o quê? Vontade, decisão, firmeza, perseverança e certeza de que eu quero encontrar o caminho novo com Deus na minha história. Na catequese,
A gente costuma usar uma metáfora, assim, uma comparação de que uma estrada, um caminho para o céu é difícil, a porta é estreita, mas para o caminho do pecado é larga a estrada e prazerosa. Exatamente. E é difícil, então, mudar de estrada. Exato. Por quê? Porque a estrada do pecado é mais atraente, cheia de novidades, cheia de seduções, de coisas bonitas, de coisas que dão prazer, entre aspas. Aí ele tem que converter, ou seja, mudar essa direção para uma estrada pequena, cheia de pedras, de espinhos, de renúncias, de entregas, de renunciar-se a si mesmo e percorrer essa estrada. Aquilo que Jesus fala sempre. A porta da salvação sempre é estreita, pequena, quando que a porta do pecado, do mal, sempre é grande, larga, espaçosa. Então, o processo de salvação requer sempre essa vontade, essa decisão, em primeira instância, do pecador. Para que eu quero sair dessa estrada? Por que eu vou agora percorrer uma estrada menor, apertada, cheia de espinhos e de pedras? Essa é a grande questão que Jesus coloca, né? E nesse evangelho tem um momento em que Jesus fala, parece que de pessoas que se acham justas, 99 justos que não precisam de conversão, não precisam de salvação. Não tem uma certa ironia as pessoas se achar sem pecado? Exatamente. Quando Jesus fala isso, aqueles que estão no pecado acham que Jesus está falando alguma coisa que é impossível, né? O pecador se salvar. Né? Então, entendendo o seguinte, é preciso buscar a nossa realidade num projeto diferente daquele que se acha perfeito. Enquanto nós tivermos uma mentalidade de que nós não somos pecadores, o pecado não está na minha vida, eu sou perfeito. Nem procura confissão, nem procura confissão, reconciliação. Porque já se acha sem pecado. Exato, sem pecado. Por quê? Então, o primeiro passo é justamente essa mentalidade. Para que eu vou me confessar? Para que eu vou buscar um caminho novo? Por que eu vou sair do pecado se eu sou perfeito? Se eu não necessito de algo que me faz ser melhor. Então, nessa perspectiva, o convite da conversão é um convite que leva a gente na busca da humildade. Mas essa conversão também tem que ser diária, não é? Exatamente, é um processo diário, um processo que não termina quando você se converte. Ela é perene, permanente. Ou seja, cada dia eu tenho obstáculos na minha estrada que eu vou precisar renunciar, vou precisar deixar de lado, porque eu aderi agora a um caminho novo na minha vida. Eu aderi ser melhor diante de Deus, mas não estou livre das seduções do mundo, das coisas do mundo, das coisas que me levam a pecar. Então, sempre é uma decisão cada dia. Como buscar cada dia ser perfeito diante de Deus é uma vontade diária. Atitude diária. Atitude diária. Hoje eu quero viver melhor a minha vida. Agora no fim já do ano, né, novembro, dezembro, nós vivemos na liturgia tempos fortes. Nós convidamos então o Padre Rogério para voltar aqui, já na semana que vem, para continuar esse assunto desse tempo de mudança que o fim de ano também nos incentiva. É assim o programa Igreja.com, sempre trazendo assuntos de interesse para a nossa caminhada de fé. Nosso boa noite. Boa noite, um abraço a todos e até o próximo programa. Igreja.com é a igreja em saída pelas redes sociais.